Vamos falar da volta do futebol então, porque o futebol carioca vai voltar. Nessa quarta-feira foi feita uma reunião na Federação Carioca de Futebol e ficou decidido que o futebol carioca volta hoje. Hoje? Volta hoje? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar da volta do futebol brasileiro, mais precisamente da volta do futebol carioca, né? Quem diria aí que vai ser o Rio de Janeiro que vai puxar essa volta do futebol nacional sobre condições meio aí, né, questionáveis, vamos dizer assim. Eu tô aqui para dar a minha opinião e eu acho que essa opinião ela tem que ser embasada em 3 pilares. O pilar sanitário, né, a questão da saúde aí, o pilar econômico e o pilar esportivo. E eu acho que existem aí bons argumentos para defender a volta do futebol. A questão sanitária da saúde, que é a que mais está pegando aí, eu vejo muita gente criticando a volta do futebol em função da epidemia que assola o Brasil, né? Como é que vai voltar o futebol nessa situação? O número de doentes não para de crescer, a epidemia parece completamente descontrolada ainda e ousam falar na volta do futebol. E eu analiso essa situação de uma maneira mais pragmática, né? Porque eu concordo completamente, né? Se a gente for analisar aí pela ótica da saúde, por tudo que eu já li, por tudo que eu já ouvi, e eu tenho lido e ouvido bastante coisa, realmente parece um pouco imprudente tentar voltar com a vida normal na situação em que o país se encontra. Mas você já botou essa cabeça pela janela aí? Eu não sei onde você mora, mas muito provavelmente, se você olhar para a rua, você vai ver ali um ambiente normal. Vai parecer que nada está acontecendo. Não fosse ali pelas pessoas, a grande maioria pelo menos, está usando uma máscara no rosto, você diria que é um dia como outro qualquer. Afinal de contas, os governos, a sociedade, meio que aceitou, decidiu que vai fazer a abertura gradual aí do país, da economia, e a gente tem visto aí transportes públicos lotados, os escritórios enchendo, comércio em geral, shoppings, tudo isso lotado. E é diante dessa realidade que a gente tem que se perguntar, faz sentido, com o Brasil assim, abrindo tudo, o futebol não retornar? O futebol sem torcida, né? Não retornar? Porque enquanto o Brasil estava na pegada ali da quarentena, não tinha como argumentar contra, né? Afinal de contas, se todos os setores que não são considerados essenciais estavam se fechando, por que ia ser diferente no futebol, né? Por que ia expor os atletas se as manicures, os auxiliares de escritório, advogados e o que mais você pensar aí, estavam em casa protegidos? Sem falar na questão da imagem, né? Da mensagem que você passava para o público, para a população em geral, voltando com o futebol. Muito se falava que isso poderia dar uma noção de normalidade, passar uma ideia de que as coisas estão normais, que atrapalharia justamente nessa quarentena. E são argumentos que são muito plausíveis. Agora, a partir do momento em que está todo mundo na rua de novo, que o advogado tem que ir para o seu escritório, que o auxiliar de escritório tem que ir também, o lojista, a manicure, todas as profissões estão voltando aí para os seus ambientes de trabalho, uma vez que decidiu-se de que a solução para o país é ir reabrindo a economia mesmo. Acho que diante dessa circunstância, por que não voltar com o futebol também, né? Afinal de contas, o futebol também é uma das rodas importantes da economia. Pode ser só um lazer, só uma distração para eu e você que só ligamos a televisão e assistimos aos jogos, mas para quem está envolvido diretamente, é um ganha-pão, né? E eu não estou falando aqui só dos atletas que ganham salários milionários e que, portanto, poderiam ficar aí, sei lá, 6 meses, 1 ano, sem receber salário, né? A gente sabe, né? As engrenagens do futebol vão muito além. E se tem uma parte que vai continuar paralisada, que é a parte que envolve justamente ali o evento, o espetáculo, afinal de contas, não vai ter o cara da bilheteria, não vai trabalhar, os lojistas que trabalham dentro dos estádios, os próprios ambulantes que trabalham na parte de fora também. Todo esse setor aí que envolve o evento em si vai continuar paralisado. Mas ainda assim, tem muita gente ali que precisa desse dinheiro. Só para ficar no exemplo do Vasco, por exemplo, são centenas e centenas de funcionários, fora os jogadores, que dependem do salário do Vasco para sobreviver.
Então, se o Brasil decidiu que a economia tem que voltar a girar, é natural que o futebol, como parte da economia brasileira, volte a girar também. Esportivamente falando também, existem muitos motivos para que o campeonato volte. Afinal de contas, se a gente começou um campeonato, a gente tem que terminar. Olhando pelo lado esportivo da coisa, não é legal terminar um campeonato pela metade, né? Mesmo sendo aí um campeonato que hoje em dia não atrai tanta atenção do público. Entre os campeonatos principais do país aí, os estaduais são os que atraem menos a atenção do público, mas ainda assim, do ponto de vista esportivo, é importante terminar. A gente, vascaíno, talvez não esteja muito se importando com isso, porque o Vasco já estava ali virtualmente eliminado da competição quando ela foi paralisada, né? Mas para quem está disputando, pode ser interessante, né? É natural ter o interesse de tentar colocar mais um troféu na sua sala ali, né? Nas suas prateleiras. E temos então, portanto, aí uma série de motivos que tornam totalmente legítimo o pleito aí de se retornar com o Campeonato Carioca. Feito todo esse preâmbulo, o que eu não consigo entender, o que não entra na minha cabeça, é o porquê dessa urgência, dessa necessidade de voltar com o Campeonato Carioca tão rápido. Tão rápido. Os caras fazem uma reunião num dia, terminam na outra, pro futebol, pro campeonato já voltar no dia seguinte. Gente, pra que isso? Pra que isso? Eu não consigo entender. De novo ali, né? Pegando todos os elementos que a gente falou antes, qual justifica uma volta tão apressada do campeonato carioca? Porque não dá, por exemplo, 15 dias, que nem o Botafogo e o Fluminense, que são aí os maiores refratários a essa volta do campeonato. Parece que em algum momento da reunião ali, eles concordaram em voltar dali a 15 dias que fosse, e nem isso a federação quis aceitar. Parece que os clubes pequenos até toparam, o próprio Vasco aceitou essa proposta, mas a federação, e eu não sei se o Flamengo também, recusaram. Não, tem que voltar e tem que voltar agora, tem que voltar amanhã. Para que isso? Para que isso? Né? Voltando ali nos 3 pilares que eu falei no começo desse vídeo, qual deles justificaria essa volta tão apressada? O econômico, que muita gente defende, né? Tem que voltar logo para poder ganhar dinheiro. Para mim, não parece uma boa justificativa, porque nada vai me convencer de que você voltar ao campeonato hoje ou voltar daqui a 15 dias vai fazer muita diferença. Porque dinheiro da bilheteria não vai ter, né? Os estádios vão estar fechados. O dinheiro da Globo, além de ser pouco, porque a Globo já pagou a maior parte, parece que para o Vasco, por exemplo, falta receber cerca de 800 mil reais. Então, além de ser pouco, ou até por ser pouco, não faz sentido você dizer que precisa começar agora, que se você começar daqui a 15 dias, mesmo que isso atrase em 15 dias o pagamento, isso vai fazer muita diferença. Até porque se fizesse, era mais fácil a federação dar esse dinheiro para os clubes, né? Vamos supor que para o Vasco não precise, mas para os pequenos precise. Vale mais a federação dar esse dinheiro. Afinal de contas, o custo que eles vão ter, com todo o protocolo que tem que ser feito para viabilizar o campeonato, tem que fazer teste com todos os jogadores, tem que fazer higienização nos estádios todos, tem todo um custo a mais para você poder criar um ambiente ali seguro para os atletas e para os árbitros e para todo mundo que está envolvido na condução dessas partidas. Esse custo aí poderia ser muito bem revertido para os clubes. Toma esse dinheiro aqui e não faz nada. Que também resolveria, né? Que também resolveria. Mas tem a questão da televisão, porque a televisão volta antes, pode trazer mais audiência. Eu vi alguns argumentos nessa linha também que também não me convencem, porque, repito, o dinheiro que os clubes vão ganhar é fixo. Para a televisão pode ser até bom, né? Volta antes, recebe antes, a galera tem que voltar a assinar o pay-per-view antes. Pode até fazer sentido. Para os clubes em si, não tanto. Porque o dinheiro, que eu já comentei, ele é por jogo, não é por data. Se o futebol voltar em junho em vez de julho, os clubes não vão ganhar ali uma grana por junho e uma grana por julho. Eles vão ganhar uma grana por jogo. E no caso do Vasco, por exemplo, vão ser 2 jogos. Sejam eles disputados em junho ou disputados em julho. O mesmo argumento eu uso para a questão da audiência, né? Falar assim, não, o futebol carioca ele vai se beneficiar, porque como ele vai voltar antes dos outros, não vai ter concorrência, então a audiência para esse jogo vai ser maior. Primeiro que eu questiono se alguém que não veria esse jogo normalmente vai assistir porque não tem outra opção, né? Porque pode não ter outra opção no futebol nacional, mas existem várias outras opções no futebol mundial que já começou, ou mesmo fora do futebol. O cara pode ver uma série, aproveitar para ver um filme. São várias opções, né? Eu acho que dificilmente um espectador que há 3 meses atrás não estava interessado em ver um Vasco e Volta Redonda que não vale nada, vai se interessar agora só porque não tem mais outra coisa para ver na televisão. Porque tem, né? Porque a verdade
é que tem. E, de novo, né, mesmo que tenha, mesmo que atraia, eu acho difícil nessas 2 semanas aí que os times cariocas ganhariam de frente para as outras competições, isso representar uma quantia significativa para a própria televisão e para os clubes, né? Para os clubes isso teria que vir através, sei lá, da exposição da marca dos seus patrocinadores. Me parece uma coisa muito pequena para justificar tamanha afobação, né? Eu, por exemplo, acho difícil da Globo passar o jogo entre Vasco e Volta Redonda no domingo. Eles vão botar um filme, eles não vão passar Vasco e Volta Redonda aqui para São Paulo. Então me parece um argumento fraco também. Sem falar que o Flamengo, que é o clube que mais está forçando a barra para voltar ao futebol, nem assinou com a Globo. Então nem dinheiro de televisão, exposição da marca, qualquer argumento que você queira usar nesse sentido, eles vão ter. Muito pelo contrário, eles estão negociando com a Globo, não estão chegando num acordo. Teoricamente, se você empurrasse a volta do futebol para daqui a 15 dias, eles teriam aí mais 2 semanas para negociar com a Globo e chegar num acordo. Então, olhando por esse aspecto aí, no caso do Flamengo, por exemplo, também, economicamente falando, me parece mais interessante empurrar essa volta mais para frente. Até porque o Rio de Janeiro não é uma ilha, né? A Federação Carioca pode mandar no Campeonato Carioca, mas não manda nos outros torneios. E você antecipar o Campeonato Carioca, sem antecipar os outros campeonatos estaduais, não ajuda em nada na volta, por exemplo, sei lá, da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente vai trazer dinheiro aí para os clubes brasileiros no segundo semestre. Fosse isso, também seria uma explicação. Ah, não. A gente está antecipando o Campeonato Carioca para encerrar logo isso e para abrir espaço no calendário para voltar logo o Campeonato Brasileiro. Faria sentido, faria sentido. Mas se o Campeonato Paulista, que tem 5 clubes, né, na Série A, não voltou ainda, se o Campeonato Gaúcho não voltou ainda, se o Campeonato Mineiro não voltou ainda, só para ficar em alguns, de nada adianta terminar o Campeonato Carioca antes. É até pior, porque a gente pode entrar também na questão esportiva aí. Eu acho que na questão esportiva é onde mais se sofre com essa antecipação. É onde mais seria produtivo você dar ali mais 15 dias de espaço, né, para voltar à competição. Por quê? Porque a gente está voltando aí de 3 meses parados. Por mais que os jogadores eles tenham ali recebido orientações para continuar treinando em casa e tudo mais, a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sabe que nunca é a mesma coisa. Então, assim, vai ter tido uma queda de massa muscular, de preparação física ali, e isso leva tempo para recuperar. Se normalmente ali nas temporadas, quando os jogadores ficam ali 1 mês, 3 semanas sem treinar, já é difícil, né? O pessoal já fala que é complicado você voltar tão rápido. Reclamam da pré-temporada aqui no Brasil, que muitas vezes dá ali menos de 1 mês para os times se prepararem. Então você vê, para 1 mês e você precisa de mais de 1 mês para se recuperar. Agora que a gente parou 3 meses, quanto tempo precisaria? Sabe, 15 dias? 15 dias me parece muito pouco. Me parece muito pouco. Então, assim, eu vejo muita gente argumentando, ah, não, porque o Botafogo e o Fluminense, eles ficaram de má vontade, não quiseram voltar para os treinos, eles que se ferrem agora e voltem sem treinar. Mas não é ruim só para os dois, sabe? É ruim para o Vasco também. O Vasco voltou treinando sem bola 1 semana, começou a treinar com bola nessa agora, e aí já vai jogar? Pô, a chance de a gente ver um jogo sofrível tecnicamente é muito grande, um jogo ainda pior do que a gente estava vendo do Vasco antes desse campeonato começar, acrescido da chance de algum jogador aí se lesionar também e desfalcar a gente por ainda mais tempo. Se você dá mais 15 dias de preparação, você diminui as chances de lesão e você aumenta as chances também de ver um jogo mais disputado e mais qualificado, né? Aí a gente vai jogar aqui 2 jogos agora, vai parar, aí depois vai ter que esperar os outros campeonatos pararem para voltar pro Brasileirão, sabe? Vamos entrar no nosso caso aqui, só 2 jogos, aparentemente. Quem for para a final, um pouco mais, sendo disputados de forma precipitada, para depois o time parar tudo de novo, para esperar os outros e esperar o começo do Campeonato Brasileiro. Não faz sentido. Faria muito mais sentido coordenar essa volta com as outras federações, todo mundo volta junto, e aí nesse tempo você fica se preparando no treinamento, faz como se fosse uma pré-temporada mesmo, né? 1, 2 semanas preparando a parte física, depois pega ali mais 2 semanas, 1 mês, o tempo que for dado para poder se preparar mais taticamente, né? O Ramon, no caso do Vasco aí, tentar passar suas ideias para o elenco, e aí pega essa reta final de estadual e serve como um final de pré-temporada mesmo, aqueles jogos amistosos que se faz no final da pré-temporada, no final de um trabalho, para fazer os ajustes finais. Acabou o estadual, 1 semana depois, está começando o Campeonato Brasileiro. Me parece, do ponto de vista do planejamento,
fazer muito mais sentido. E do ponto sanitário, finalmente, também, né? Por mais que no começo desse vídeo eu tenha aqui tentado justificar porque não vejo com tão maus olhos a volta do futebol agora, é fato que quanto mais para frente a gente conseguir empurrar essa volta, melhor, né? Mais chance a gente tem de já ter controlado a situação e de não precisar gastar tanto, inclusive, né? Com precauções e tudo mais, pensando aí na segurança dos atletas. Então, por qualquer ângulo que você olhe, me parece assim não fazer o menor sentido essa volta agora, essa volta completamente atropelada, completamente precipitada. É complicado mesmo, porque às vezes a gente vê assim, ah não, cara, esse cara tá fazendo errado, esse cara tá de má fé, esse cara tá sendo insensível, mas eu tô entendendo qual é a dele. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer, sei lá, sair na frente dos outros para chegar mais preparado lá na frente. Sabe, ele está sendo insensível com o resto da população, mas ele está fazendo uma coisa que é boa para ele. A gente está cansado de ver esse tipo de situação, mas nesse caso específico, eu não consigo ver qual é o benefício que os clubes cariocas vão tirar dessa antecipação, né? Sinceramente, não consigo. Eu acho que nem eu falei, esportivamente é pior, vão chegar menos preparados lá na frente, economicamente não há nenhuma vantagem, e eu acho que para a imagem do futebol do Rio de Janeiro em geral, vai queimar muito filme, Por quê? Porque tá soando uma decisão atabalhoada, tá parecendo que tá tudo sendo feito nas coxas, sabe? De uma hora para outra, de maneira apressada. Resolverem disputar jogos no Maracanã, por exemplo, é um absurdo que com certeza vai chocar o mundo inteiro. Quem souber dessa informação vai ficar chocado que estão disputando futebol no Maracanã, sendo que no mesmo complexo tem um hospital de campanha lotado de doente da Covid, que é uma doença altamente contagiosa. Isso não faz nenhum sentido, tem um monte de estádios que você pode usar aí na cidade do Rio de Janeiro. Se a gente vai considerar que não vai ter público mesmo, nem precisa ficar preocupado com a questão da capacidade. Então, assim, é uma sequência de bolas fora aí que estão sendo mandadas que eu não consigo entender qual é a razão. Não consigo entender. Eu quero, por favor, que vocês ajudem a me elucidar aqui, digam aí nos comentários qual é a explicação que vocês encontram para essa volta tão assodada do Campeonato Carioca, porque até agora, pelo que eu procurei nas redes sociais, aí, eu já perguntei lá no Twitter, por exemplo, no grupo dos apoiadores do canal, e ninguém conseguiu me dar uma resposta satisfatória até agora. Vamos ver se você aí no comentário consegue. Eu tô ansioso por essa resposta. No mais, né, vai voltar o futebol, por um lado é bom, né? Por um lado é bom, porque eu não nego aqui a minha saudade do nosso Vascão da Gama. A gente está com várias dúvidas sobre o time aí que vão começar a ser sanadas nessa partida de domingo, mas para isso a gente vai ter um vídeo especial, claro, vai voltar o Preleção sobre Vasco. Então no sábado, voltem aqui no nosso youtube.com/sobrevasco para assistir a minha preleção e a minha expectativa sobre a volta do Vasco aos gramados. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal caso não tenha assinado, ligar o sininho de notificações, porque se acontecer mais alguma coisa, a gente pode na sexta-feira também voltar com mais um vídeo para comentar por aqui. Beleza? No mais era isso. Quem puder aí, fique em casa ainda. Protejam os seus e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.